Olá, boa noite. Tá começando mais um Papo de Patrulheiro, o podcast da segurança pública aqui na região norte araguaia. Aqui a gente traz os principais casos que aconteceram na nossa região, traz informação de cada instituição de segurança, te deixa muito bem informado, traz informação e essa aproximação. Conhecimento é tudo. E hoje eu vou receber um cara muito bacana, desempenha um trabalho fundamental, né, para que a justiça seja feita em casos criminais. Estou falando dele, Paulo Giovanni, perito criminal da Politec. Paulo Giovanni, prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo e se apresente para o nosso povão. Prazer é todo meu, Leandro. Satisfação estar aqui para falar um pouco sobre o meu cargo que eu ocupo atualmente e sobre como que é o nosso trabalho aqui na região. Então, boa noite a todos, muito obrigado e vamos com certeza bater um papo muito construtivo aqui, esclarecer algumas dúvidas e explanar mais sobre o nosso trabalho. Perito criminal. Quem é o Paulo Giovanni? Como surgiu, né, esse sonho ou o acaso, que geralmente que a gente entrevista aqui, os polícias geralmente falam, virei polícia por acaso. De repente, vi o concurso, falei, fiz e virei policial, né? E o Paulo Giovanni, como é que foi essa história com a Politec? Bom, eu tenho uma história interessante. Assim, eu não fui exatamente por acaso, porque quando eu tinha... Nos primeiros concursos públicos meus, eu fiz uma prova para a Polícia Civil de Minas. E eu passei, estava na academia, já tinha uns 2, 3 meses. E na época eu tinha passado em outros concursos e eu resolvi ir para outro. Eu não quis continuar como... Na época era até detetive que chamava, depois virou investigador. E eu achei que nos outros concursos ia ser melhor, mas eu tive várias aulas com peritos oficiais criminais de lá e nesse eu já comecei a me interessar. Então, como eu estava no início do meu curso de física, eu falei, não, depois que eu formar em física, eu vou virar professor ou eu vou virar perito. Ou os dois. E nisso eu formei em física, dava aula por um tempo e esperando sair o concurso de perito. Queria ter passado em Minas, não consegui, faltou uns 2 pontos, também não estudei muito. E durante o cursinho, um colega meu, eu não lembro o nome dele, um colega de cursinho, falou, por que você não faz para Mato Grosso? Aí eu peguei o edital, li o edital assim, de Mato Grosso, não conhecia Mato Grosso, não conhecia Cuiabá. E eu falei, não, acho que eu dou conta de passar. E passei. Interessante. E o que te atraiu mais? No estado de Mato Grosso? No estado de Mato Grosso. Na verdade, assim, eu ia fazer... Além do sonho, né? Da vontade de ser perito. Não, assim, na verdade, era uma meta, assim, eu ia fazer Mato Grosso, depois eu ia fazer São Paulo, que ia sair, e outros estados. Mas como, assim, quando você está fazendo concurso, passa um concurso bom, você acaba acomodando, assim, Aí depois que eu passei em Mato Grosso, eu fiquei tranquilo. Aí eu não fiz outro concurso para perito, entendeu? Até porque, como a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, inicialmente, eu até fiquei surpreso. O salário do perito criminal do Mato Grosso é muito bom, né? Atualmente, né? A tabela atual é um dos maiores do país, inicialmente, perto de R$17 mil. Olha aí, é um atrativo para quem sonha, né? Ingressar na Politec. É uma carreira muito interessante. Tem seus desafios, como todas as carreiras, mas em termos de remuneração é muito interessante. É um dos concursos mais concorridos. Inclusive, uma curiosidade sobre o concurso quando eu fiz em 2013. Eu fiz o concurso em 2013 e entrei em 2014. Aqui só perdeu para Cuiabá e Rondonópolis em concorrência por vaga. Caramba! Foi porque... E naquela época a gente não tinha nem Politec aqui ainda, né? Não tinha. Foi a primeira... Não tinha Politec criminalística, isso. Mas o saudoso Lauro, pai da Anne, o Juarez, Sander e o saudoso Cecílio de São Félix, que gostaria de homenagear, relembrando eles aqui, eles estavam descentralizados aqui. Mas a criminalística começou mesmo, de fato, em 2014, você está certo. Até então a gente ainda não tinha, né, esse trabalho ali de perícia criminal no município e na região norte araguaia. Eu vou até fazer um comentário, assim, quem fazia aqui, eu até conversei com ele ontem, foi o Cláudio Valério e o André, que são peritos de barra. Ele até me falou ontem, batendo papo com ele, que eles vinham em 2020, 2001, 2002, Caramba. Eles vinham de cocinha sem ar-condicionado de barra. Que até viagem, aqui. Assim, só que lógico que eles não vinham em todas as ocorrências, né? Vinham eventualmente. Então, eles foram os primeiros guerreiros que participaram aqui da região.
porque antes não tinha mesmo nada. Com certeza naquela época. Mas a instalação da criminalística, que a gente chama, e da Gerência Regional da Politécnica de Confresa, de fato, se deu em junho de 2014. E hoje? O mineiro que já virou quase Mato Grossense, né? Porque 11 anos morando no Mato Grosso. Sim, de coração, tem o meu filho. Cruzeirense sofredor, disse o Nego Vone aqui. Cruzeirense, ele falou aí. Você tá mais alegre aí. Não, tô feliz. Deu uma reanimada, o Cruzeiro. Nego Vone falou, gente boa. Rapaz, eu tava rasgando elogios aqui pra você. Nego Vone que veio Obrigado, aqui. Aproveitar e agradecer o Vone, o pessoal da Polícia Civil. Depois eu ia agradecer, mas já vou agradecer pelo acolhimento nosso aqui da Politécnica no início. Foi muito importante eles. Porque os que a gente mais trabalha. Inclusive era no mesmo prédio, né? No início foi, né? E a gente ficou até 2018 no mesmo prédio. Aí depois de 2018, o colega nosso, Sandro, com muito esforço, conseguiu o nosso prédio lá e já não comportava de ficar junto, porque já é muita gente já. E até porque também a Polícia Civil, juntamente com a Politécnica, tem um alinhamento bem bacana ali, né? De questão de trabalho, de troca de informações. Sim. Já vou adiantar então um comentário. No início, há uns anos atrás, todos os cargos de perito oficiais eram vinculados à Polícia Civil. E hoje, atualmente, a tendência é a gente desvincular, e nós aqui somos há 25 anos já desvinculados. Só 7 estados da federação, incluindo a PF e o DF, que é a mesma carreira, que o perito é policial. Não é o nosso caso aqui. Então, se alguém acha que vai entrar para a polícia para ser policial, não é o caso aqui, é de outros estados, sim. Mas o trabalho é em conjunto. A gente é como se fosse um prestador de serviço para a polícia, entendeu? Eles ligam, pedem, a gente vai lá, faz a perícia e entrega o resultado, que é o laudo, que daqui a pouco a gente fala mais dele. Falando já sobre a perícia oficial criminal, né? Como funciona? Como é esse trabalho? Como é essa instituição? Então cada cargo, a gente conversa um pouquinho também, principalmente sobre o perito criminal, qual o senhor ocupa. Tá. Estou na minha colinha aqui, eu vou ler exatamente o que diz o artigo penal. Artigo 158 do Código de Processo Penal. Quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame do corpo de delito, direto ou indireto, não podendo suprimir a confissão. O corpo do delito ele é um conjunto de vestígios materiais que estão presentes na cena de crime. E quem é responsável por essa investigação dos vestígios? É a perícia. E a perícia oficial ela é realizada pelo Estado. E a gente divide ela em 3 grandes áreas: a criminalística, a medicina legal e a papiloscopia. A papiloscopia é responsável pela identificação cadavérica, pelas impressões digitais, que a gente tem uma profissional aqui, que é a Patrícia. A medicina legal é responsável pelo exame no corpo, para identificar a causa da morte, e exame em vivos, em lesões diversas. Nós temos 5 médicos legistas e tecnecropsia é o responsável pela busca do corpo no local de crime e auxiliar o médico. Nós temos a Gardene, a minha chefe, Rosângela e o Carlos. Nós temos 3 atualmente. E a parte que eu trabalho, que é a criminalística, que é o perito responsável pelo local de crime. O perito da criminalística ele pode atuar tanto em local de crime quanto em laboratório. Como a gente vê em Cuiabá, as divisões de laboratórios, aqui a gente não tem essa divisão, a gente faz tudo. Porque a gente, em perito no interior, assim, geralmente todas as regionais do interior, é um perito que não tem como você ter uma repartição devido à baixa quantidade de servidores. Não tem como você ter uma balística, você não tem como você ter uma química forense, uma computação forense aqui. Então a gente aqui atua no local de crime. Quando tem necessidades de um exame específico, a gente coleta o material, lacra devidamente e encaminha para Cuiabá para o setor específico. Por exemplo, exame de DNA, comparação balística, análise de microvestígios, alguma coleta de impressão digital mais específica. Então é nesse sentido aí que trabalha a perícia criminal, entendeu? E a gente, já dentro desse assunto, qual que é a principal dificuldade numa cena de crime? Principalmente quando
tem multidões, as pessoas chegam, acabam destruindo provas, o trabalho ali ele vai se complicando mais. É bom você falar disso, assim, pra gente levantar um assunto da importância. Até conscientizar também, a importância da preservação do local de crime. Exatamente isso que eu queria falar. É muito importante que a população saiba que a gente precisa que o local seja preservado. Por quê? Porque é nos detalhes que o perito criminal ele vai conseguir averiguar a dinâmica, se um vestígio é importante ou não. Vou dar um exemplo. Uma pessoa, tem um corpo de uma pessoa no chão. Aí, se muita gente chega próximo, não estou nem falando de tocar no corpo, muita pessoa chega próximo para ver e sai, as pegadas iniciais dos suspeitos ali foram perdidas. Ou então estão confundidas com outras, você não consegue distinguir, você vai perder uma informação importante. Outros vestígios que se perdem fácil em cena de crime é manchas de sangue pequenas. O padrão de mancha de sangue traz muitas informações para a gente. Dá para a gente ver se a pessoa ficou ali um tempo, qual o sentido que ela se moveu ou não. Se ela foi deixada no local. Se ela foi, entre aspas, desovada ali, que a gente fala, ou não. Se tem manchas, determinadas manchas de sangue de alta energia, que você sabe se aquela lesão foi feita naquele ponto ou em outro ponto. A pessoa se movimentou, correu, andou. Dá pra gente saber se ela está correndo ou andando. Pelo padrão ali das manchas. Pelo padrão das manchas. E isso é prejudicado se várias pessoas começam a pisotear, passar ali perto. O local acaba se movimentando. Vestígios sim, que muito frágeis. Numa cena, por exemplo, de acidente de trânsito, muita gente é curioso para chegar perto. Quando você chega o carro no local de crime, você tem que pedir às pessoas para afastarem. Às vezes afastarem um carro. Às vezes elas ficam sem entender, mas a vítima está ali, o carro está ali. Um pouco antes do local onde estão os corpos ou os veículos, que está as principais informações, a meu ver. Porque tem a frenagem, tem onde alguém fez uma guinada, tem uma sucção, um atrito. Então, essas informações que vai ajudar a gente a determinar a causa, por exemplo, a dinâmica do acidente. Quem é responsável, que é o que interessa, né? Então, assim, quando a gente estiver num local de crime, assim, eu entendo a certa curiosidade, preocupação de saber quem é, mas a melhor coisa que a gente pode fazer enquanto população é preservar, se manter afastado e aguardar a equipe pericial chegar. Esperar, porque tem exames que são mais demorados, porque são muitos vestígios. E então essa é a importância que a gente pede assim, para a população em geral, entendeu? É bacana a gente falar sobre isso, porque a gente entende que o brasileiro em si ele é muito curioso, né? Não ser um caso de que a pessoa esteja viva, aí é diferente, você precisa de socorro, né? Mas você viu que ela não tem mais o que fazer? Afaste-se, né? Mantenha ali o local preservado para um trabalho de perícia, para que ele seja bem feito, coletado as provas possíveis, os vestígios que devem ser levados para uma investigação e deixar, né, bem claro. Se você não está envolvido na situação, não tem porque você está ali também. Exatamente. A gente entende que hoje, né, a época de celular, né, de like, de rede social, acaba atrapalhando até a questão da segurança pública, do trabalho policial, do trabalho do agente. É muito comum a curiosidade, assim, a gente ser acionado, né? E a gente já vê nas notícias dos classificados as fotos do local de crime. Já vai meio preparado. Às vezes até antes de ser acionado. Aí a gente já fala, tá vendo? Já estão atrapalhando a cena. Então, esse é o nosso recado. Assim, quando acontecer um acidente, esperar, isolar, não aproximar e aguardar a perícia. É a melhor opção que podem fazer. Dentro dessa situação aí, desse contexto, qual que é a perícia mais complicada de se fazer? De um homicídio ou de um acidente? Via de regra, é de acidente. Por que eu falo via de regra? Porque tem casos e casos, né? Sim. Mas via de regra, os acidentes de trânsito são mais complexos. Por quê? Vou te falar por quê. Primeira coisa que tem preocupação é evitar outro acidente. Correto. Então, quando você chega no local de viatura, a gente já pede ao colega da PM, da Civil, a gente já posiciona as viaturas para evitar outro acidente. Isolar a área. Já aconteceu, infelizmente, aqui em Porto Alegre do Norte, estava o Sandro. Isolaram, a pessoa não respeitou, teve um acidente e faleceu. Caramba, eu lembro da situação. Teve isso, então assim, e estava isolado.
Só que a pessoa veio muito rápido, eu não lembro qual veículo que eles estavam, e ele saiu da via e faleceu. Teve 2 locais no mesmo dia. Então, aí o acidente de trânsito, as dimensões dele também que dificultam. Você tem os veículos para você analisar, fotografar, coletar outros vestígios, e você tem as vítimas. Então, e o laudo é mais demorado também, porque justamente tem mais vestígios, cálculos a serem feitos. Então, ele é um trabalho mais complexo. É mais complexo e mais demorado. Ele é mais complexo. Mas, igual, tem casos e casos. Igual, por exemplo, tem caso de homicídio que gera, nós vamos comentar aí, uma reprodução simulada. Aí você já vai ter muita complexidade, muita coisa envolvida. A gente já teve algum aqui na região? Já teve. Então vamos falar já. A gente já teve do caso do Luiz Machado, né? Ah, sim, do Luiz Bang. Que esse caso dele foi o seguinte: no dia que teve o crime, ligaram o perito, só que estava sem sinal telefônico, eu lembro. Verdade, sem energia também. Eu estava de folga nesse dia. Aí me ligaram, eu era chefe na época, eu falei, é fulano de tal, era o Samuel, ele mora em tal lugar. Eles foram lá, na Politec lá, mas não sei por que não acharam ele. Quando acharam também, eu fui lá no outro dia, o Samuel também comigo, tava muita gente, 50 pessoas a mais lá. Até falei com o André Regonato, não dá para fazer perícia desse jeito. Tem como como. é que vai dispensar o povo? Todo mundo na situação assim, emotiva e tudo. Aí a gente planejou a reprodução simulada dos fatos. Muitas vezes vê denominação reconstituição do crime. Não é um termo que a gente usa. Porque reconstituir o crime seria fazer novamente o crime. Não é o caso. A gente faz uma reprodução. A gente leva atores, ouve as testemunhas e tenta... É realmente uma simulação do que aconteceu. Simular o que aconteceu baseado nos relatos. Aí fizemos, foi muito proveitoso assim, do ponto de vista pericial. O trabalho teve muita gente envolvida. Aí a gente tem que agendar, dar tempo para as partes, para os advogados, ver quantas pessoas vão estar envolvidas, quantos atores você vai precisar. No dia tinham umas 5 testemunhas lá, eu acho. Todas têm que ficar separadas uma da outra, ninguém pode entrar em contato, e você ouve cada uma e vai seguindo os quesitos que o delegado propõe, e depois você faz um laudo que tenta ver as contradições e as convergências dos relatos e apresenta esse laudo. Nesse caso Além específico, dele, já teve mais 2 que eu fiz de reprodução simulada. Uma de acidente de trânsito no Fontoura e uma no início, que foi em 2014. Foi um caso de uma pessoa que faleceu no Espigão do Leste. Esse caso do Luiz Bang específico, ali a questão da distância, da perícia balística também, né? Isso tudo é trabalho da Politec, né? Da perícia criminal. Logicamente, como que se trabalha em um local desse que a cena foi tão bagunçada, tantas pessoas? Como é que é esse trabalho inicial ali até chegar a uma conclusão de um caso tão complexo inicialmente? Tá. No caso do Luiz Machado, não foi feito o local no dia. Sim. Foi feito só a reprodução simulada. Aí a gente ouve as pessoas, vê todo o inquérito e faz a reprodução, vai ouvindo o relato de cada um e seguindo os passos e registrando e fazendo os comentários. Se a gente chegar num local que está todo mexido, eu já cheguei em local que estava bastante prejudicado, a gente faz o que dá. Entendeu? A gente coleta o máximo de informações que consegue, que for possível, que são possíveis, para não deixar o laudo tão prejudicado assim. Então é assim que a gente age, entendeu? Numa situação dessa. É policial? Tá, vamos lá. O perito criminal, ele tem o poder de polícia? Porque a gente ouve muito polícia científica, né? Inclusive vai ser o nome adotado em todo o país. Parece que já uniformizou que vai ser polícia científica. Porém, a gente não é policial igual o policial civil, igual o policial militar. A gente não trabalha na investigação criminal. A gente trabalha no estudo do crime usando a ciência como parâmetro, como o POP, o que tem de estabelecido como procedimento. É assim que a gente trabalha. Então, exceto 7 estados, que inclui DF e Polícia Federal, os outros eu não me recordo agora, exceto 7,
Os outros todos não são policiais. E mesmo nesses sets, tem uma emenda, que é a emenda 76, até citar ela, é uma proposta de inclusão da perícia no rol das forças de segurança. Entrar junto com a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal. Aí, a partir da inclusão dessa PEC, que está em votação, ainda não foi votada, a tendência é que todos os estados vão aderir a ser totalmente desvinculado, entendeu? Essa é uma tendência. Tem porte legal? Porte legal de arma de fogo tem, pelo Estatuto de Desarmamento. Se entrar no artigo 44, todo mundo passa, mas atualmente é amparado pelo Estatuto de Desarmamento e depende de cada estado emitir uma legislação própria para fins de confecção da carteira funcional, nesse sentido. Para a gente esclarecer logo, né, a gente vai falando no começo lá sobre a questão salarial inicial atualmente da Politec, que é bem chamativa. Vamos já trazer essa informação, que eu acho bem bacana a gente debater isso aqui. Para ser um perito criminal, o que é necessário? Vamos lá, vou pegar aqui a nossa lei aqui de carreira do Estado. Os concurseiros aí de plantão aí, já fiquem ligados. Fiquem ligados aí, eu conheço alguns que estão tentando. Vamos lá, gente, para a Politec, Mato Grosso, as seguintes carreiras para perito criminal são aceitas. Segundo as áreas de atuação: física, química, biologia, engenharia, farmácia, fonoaudiologia, fisioterapia, matemática, arquitetura, geologia, direito, economia, administração, ciências contábeis, ciência da computação, informática e biomedicina. Direito, abriu uma vaga, dificilmente abre. Porque tem pouca demanda e é muito específico o trabalho do colega lá na Politec. Mas as outras áreas aí vai abrindo à medida da necessidade da instituição. Então, tem muitos cursos que tem atualmente técnico em tecnólogo, em formação em forense. Não sei se alguém já viu falar, tem alguns cursos que é formado em ciências forenses. Esses cursos não são aceitos. Então, quem está querendo fazer concurso público para perito oficial criminal, você pode fazer esse curso como aquisição de conhecimento, para crescimento profissional, para currículo, mas para fins de concurso não são aceitos. Tem que ser, cada edital tem os seus cursos. E esses que eu falei aqui agora, geralmente são aceitos em todos os outros concursos. Então, informação importante. Aí fica um recado pro pessoal de Confresa e região, porque a gente tem colegas aí em cargos policiais, o Dr. Bruno, que é da região, o Dr. Vitor e outros colegas policiais aí, PM, bastante, que são da região, mas perito criminal não tem. Por quê? Porque não estão estudando o suficiente. Eu acredito que capacitados são as pessoas aqui, só tem que estudar Eu acredito que na época, né, como a Politec é uma instituição nova, assim, presencialmente, com estrutura de Confresa, desde 2014, ainda não tinha aquela divulgação, aquele anseio de ser um perito criminal, né? Até porque aqui a gente só via viaturas de polícia militar e polícia civil. Pode ser então, também. Essa garotada que hoje é policial militar, que é policial civil na nossa região, delegados, né? Eles já vinham de uma paixão, acho, pela polícia. Mas hoje que a gente tem a Politec aqui, a divulgação de como é feito esse trabalho, de salários bem remunerados, né? Principalmente uma boa remuneração, ela é fundamental para o profissional trabalhar bem, trabalhar com vontade, acima de tudo, ter amor pela profissão, porque a área criminal, se eu fosse escolher um desses cargos aqui da instituição Politec, sem dúvida eu queria ser perito criminal também, porque eu gosto muito de saber o que aconteceu, de como foi, de saber a verdade, de procurar ali vestígios onde ninguém viu. E eu acho que esse trabalho aí é o que deve motivar as outras pessoas que estão nos assistindo a seguir essa carreira, porque é uma profissão muito bacana, um cargo de extrema importância para a nossa segurança pública. Bom, eu sou suspeito para falar, porque realmente eu contei a história e eu já conhecia antes e depois que eu conheci, passei a gostar mais ainda da profissão e realmente é tudo isso que você falou e eu indico. Se você tem interesse, gosta, pode começar a estudar. Já falando em concurso, se a Politec conseguir o ritmo dela, que eu espero que sim, a gente teve concurso 2013, 2017 e 2022. Então, final do ano que vem para 2000, não estou falando que vai ter, não tem essa informação, tá, gente? Mas seguindo essa linha, final de 2026
e 2027, a tendência é que podem abrir vagas. A tendência é essa, porque 4 anos já até o último concurso. Mas é o seguinte, vocês têm que saber também que a perícia criminal, ela é dividida. Às vezes a pessoa acha que é formada em química já vai cair no laboratório de química. Não é bem assim. Depende da cidade que ela vai fazer. E pode ser que caia no interior igual aqui primeiro. Aí vai pegar cenas de crime de todos os tipos, igual a gente pega. E o começo aqui foi puxado, hein? Porque assim, a gente... Você desbravou uma região toda, assim, nesse quesito. Eu e os colegas meus que viemos, os 6 colegas... Mas aqueles 6 só você está aqui. Que ficou foi. Um aposentou, outro pediu exoneração, outros removeram e foram substituídos. E aí do inicial foi eu. Uma das particularidades de Confresa, vamos falar um pouco da regional de Confresa. Aqui... Começou com 7 peritos oficiais criminais, mas aqui é muito distante da outra base. A base mais próxima que a gente tem é Água Boa. E não dá para o colega mais experiente de Água Boa, apesar que Água Boa também só tinha um colega experiente, os outros mais experientes estavam em Barra. Não dá para uma pessoa de Barra vir aqui todo dia ajudar a gente. Então no início a gente foi desbravador mesmo, no sentido assim, de conhecer a região, ninguém conhecia. De adaptar o serviço também. Então assim, foi bom por um lado, que desenvolveu em nós assim, capacidades muito boas assim, de correr atrás, de estudar por conta própria, e agora a gente consegue ajudar os próximos colegas aí, ó. Eu queria comentar assim, com os concurseiros assim, ó, mas vocês têm que estar preparados também que o concurso para perito criminal, vocês vão lidar com cenas que as pessoas não querem ver, a gente tem que ver. E é todo tipo de tragédia, de situação que você imaginar. Insalubre, cheiro, com contato físico, perigoso. Não só perigoso, que eu falo de cenas fortes, eu falo assim, perigoso de acidentes. Que vão mexer com o seu emocional. E além disso, que vai mexer com o emocional. Pessoas sensíveis, difícil. Muita gente pergunta, vocês acostumam? Eu não gosto de usar essa frase. Eu gosto de usar assim, é meu trabalho, eu tenho que fazer. Você tem que chegar ali com um olho profissional. Com olho profissional. Não é que a gente é ser humano, assim, tem cenas que a gente vai ser mais afetado emocionalmente do que outras. Já falando isso, qual que é o caso que mais mexe com você? Geralmente, assim, eu acho que toda via de regra é assim, cenas as mais covardes ou que envolvem mais pessoas inocentes são as que mais mexem. Então as que envolvem crianças sempre mexe mais com a gente. Alguém tem um filho, tem um sobrinho, tem um amigo. E cenas que a gente vê requintes de crueldade, assim, são as que mais mexem. E você falando isso aí, eu sempre gostei muito. Eu gosto muito da área criminal justamente por causa disso. Eu sou curioso, sempre fui, desde pequeno. Os outros matou um ali, eu vou lá. Então, o jornalismo, ele proporcionou trabalhar com o que eu gosto, né? Eu gosto da área policial, eu gosto da área investigativa. E quando acontece acidentes, homicídios, execuções, qualquer tipo de situação criminal, que eu vou ao local, se é criança, mexe comigo, mexe muito. Um adulto, lógico, a gente vai sentir, vai ficar ali e tal, impactado com a situação, mas o fator de ter um inocente ali que perdeu a vida, uma criança, principalmente de um crime, isso além de mexer muito, revolta, né? Às vezes a gente tem que tomar cuidado pra gente não levar para um lado pessoal. Exatamente. O perito, ele não pode se deixar levar para o lado pessoal, hora nenhuma, porque senão vai interferir no trabalho dele. Isso não pode acontecer. Porque a ideia principal do perito é provar o que ele relatar o que ele consegue provar. Então, eu só vou poder escrever no laudo pericial, que é a peça que a gente apresenta para a justiça, que tem as fotos, tem os resultados, tem dos exames, tem os cálculos, eu só posso constar nesse laudo o que eu consigo provar, por foto, por exames. Então, assim, você não pode se deixar contaminar pela história, pela emoção, para você não... De quem é a pessoa. De quem é, para você interferir no laudo. Não, nem para prejudicar, nem para ajudar. Então, assim, a gente tem que ser isento, imparcial. Igual falamos assim, de uma criança, por exemplo, né, que vai comover, vai deixar a gente ali emocional um pouquinho balançado. Mesmo que eu chegue lá e tá um vagabundo, um bandido, um que matou, um que era ladrão, um que era traficante. Falar, pô, isso que tanto faz.
né? Então, assim, o trabalho tem que ser bem feito dos dois lados, seja quem for. Até para ter um trabalho posteriormente da Polícia Civil, né? Uma conclusão daquele inquérito. Também totalmente imparcial. Sem vício, imparcial. É nesse sentido, entendeu? Exatamente. Deixa eu mandar um abraço aqui. Vamos lá pro chat. Vamos lá. Bora. Volney Paz. Aí, rapaz, tá aqui, né? Te zoando. Vone, a gente vai lá em Cuiabá, a gente fala, eu sou de Confresa. Você conhece o Nego Vone? Conhece. Não, o Nego sabe que ele é delegado, né? Ele não é investigador. Delegado aposentado. Doutor Vone, gente boa. Um abraço lá pro José Carlos Machado. Tá mandando um abraço pra você aí, aqui. A Josi Oliveira. A Josi quer fazer concurso pra perito e pra técnico. Josi, olha aí, Josi. Pegou as dicas aí do Paulo. A Elis, um abraço, Elis. O Cleuber. Abraço, parceiro de truco? Parceiro. Aprendeu comigo. O Cleubinho é bom de truco? Comigo ele ganha. Como que você aguenta? Que é um enjoado demais. É o palmeirense chato, cara. Mandar um abraço pro Sub-Ricardo. Sub-Ricardo, um grande abraço pro senhor. A Juliana Alves. Então, essa galera que tá por lá. E lembrando que a gente também tá ao vivo pela TV Centro-Norte, filiada ao SBT. Então, para você que quer assistir pela TV local, canal 21, a gente também está ao vivo. E pelo canal aqui, Agência da Notícia, tá bom? Ô Paulo Giovanni, fala uma coisa. Alguma ocorrência que você chegou assim e você se emocionou, fala, poxa, isso aqui vai mexer comigo. Eu tenho que me recompor aqui, tenho que me concentrar. Eu vou citar duas. Eu não peguei criança muito pequena, não. Coincidência. Colegas meus já pegaram. Mas teve um caso de uma criança que era perto de 11 anos. Ela foi chifrada e morreu devido a um chifre na região do abdômen. Estava ajudando o pai dela a tirar leite. Na roça, ali perto da torre. E assim, realmente eu achei ruim. Eu tinha tenho um filho, né? Ia chegar na idade dele, eu achei muito ruim. Assim, que estava trabalhando normal, não estava fazendo nada de errado. E foi uma fatalidade. Foi realmente uma cena ruim. E aquela emoção daquele local. Isso, né? A família aguardando a gente, com ele lá sobre a tábua lá, eles fizeram o que eles entenderam como correto, não prejudicou em nada, mas foi uma cena ruim. Fatalidade mesmo. Outra também envolvia criança, mas não foi a criança que faleceu. Foi o seguinte, o homem, um trabalhador da zona rural de Vila Rica, ele passa por cima da égua dele, da mula, eu acho, passando numa represa, ele escapulia da égua, caiu e morreu afogado. Caramba. Trabalhando. E assim, os colegas tentaram ajudar, não conseguiram. E aí, quando a gente estava lá, chegando com o pessoal da funerária, as duas filhas dele chorando muito, pedindo pelo pai. Foi uma cena, não foi muito legal. Desmonta. Também, não. A gente para, engole seco e continua. Porque tem um trabalho a ser feito ali. Tem que ser feito. Então, essas duas cenas aí, pra mim, foram ruins. Mas, assim, de impacto, de coisas feias, tem outras. Por exemplo, eu já peguei, coincidentemente, eu tava de plantão, um acidente de trânsito na saída pro Xingu, até de Novo Planalto. Um jovem resolveu, tudo indica, a gente não pode falar 100%, mas tudo indica que ele resolveu se autoeliminar se jogando em frente de um carro. Ele estava com o capacete no braço, sem capacete. Ele tirou o capacete, colocou no braço e se jogou. Eu estava de plantão esse dia. Poucos dias depois eu estava de plantão de novo. E foi o pai dele. Eu lembro. Situação. Então, assim, e incrível que pareça... E alguns anos atrás a irmã dele perdeu a vida em um acidente de motocicleta também. Eu fiquei sabendo dessa história. Aí... E por incrível que pareça, assim, foi muito parecido o jeito que os corpos ficaram. Caramba. Assim, eu não vou detalhar as lesões, sim, mas assim, o jeito que eles ficaram, assim, você fala assim, não, parece... Até as lesões parecidas? Parecidas, assim, coincidência. Que Caramba. Coincideu, assim. Não exatamente as minhas lesões, mas assim, o jeito que o corpo ficou, a posição, o local é muito próximo, porque eles escolheram o mesmo local, então foi uma coincidência trágica. Nossa Senhora. E recentemente... Você acredita no sobrenatural? Acredito em Deus. E nesse também, lado ruim também existe. Claro. Então, pode ser. E como lidar depois de chegar numa ocorrência assim? Graças a Deus, eu não tenho problema. Eu não tenho problema. Tranquilo? Eu tenho a minha vida religiosa, sou católico e respeito também quem tem outra religião. Então, eu, graças a Deus, eu não tenho problema de incômodo e tudo, de ficar assustado à noite. Nunca tive. Nem no início? Nem no início, nunca tive.
Caramba, nunca bacana. tive. Graças a Deus, assim, nunca tive. Porque, assim, quando a gente trata também com respeito todo mundo, aí eu acho que o universo natural, também né? trata a gente com respeito também. Então, não aconteceu. Tá, e no caso assim, de um acidente, vamos falar aqui de uma batida de 2 veículos e pegou fogo, né? Os corpos carbonizados. E a perícia ali, como que é Já feita? aconteceu isso aqui. Sim, como é que é feita essa perícia? Se eu não me engano, foi em 2018, era o Sandro, eu fui ajudar ele. Um caminhão descendo uma serra de Vila Rica pra cá, Eu lembro. ele pegou de frente outro caminhão. Aí, por Mesma curva, né, antes de Vila Rica? Mesma curva. É 10 km antes de Vila Rica, um pouco. Próximo ao rio. Aí a gente chegou lá no dia de tarde, não teve condição não. A gente falou com os colegas lá policial, ó, não tem condição, tava pegando fogo, voltamos no outro dia. Aí eles tiveram que isolar, esperar, não tinha como fazer, não tinha os colegas bombeiros aqui ainda, tiveram que isolar, esperar apagar o fogo e no outro dia a gente foi. Por incrível que pareça, uma cabine deslocou da carroceria do caminhão, caiu, um deles sobreviveu. Aí ficou uma cabine carbonizada e outro outra cabine carbonizada. Então, a gente vai lá e registra, né, os vestígios. No caso dos corpos em si, teve um que ficou mais ou menos preservado. Mas o outro totalmente queimado é difícil, quando é muito queimado, assim, é difícil pegar até DNA. É difícil localizar o corpo ou você identifica de cara? Tem um corpo ali? Não, é difícil localizar, ficou queimado junto com as partes do veículo. Era difícil identificar o que era restos mortais ou não. Aí a gente junta o máximo de coisa que conseguir e depois vai pro Mas nesse caso, vocês localizaram o corpo no mesmo dia? Não, no dia seguinte. No dia seguinte. Tava na cabine, tava no interior da cabine, Sim. entendeu? Tava na região do motorista ali, só que ele tava misturado com os passos do veículo queimado. No dia retornou a equipe e localizou o corpo, isso? Isso. Não, o corpo sempre esteve dentro da cabine. Sim. Só que assim, mesmo dentro da cabine. Identificou onde ele estava. Era difícil identificar ali as partes, o que era parte humana, o que era. Nossa, o corpo humano ele tem uma combustão pesada, né? Tá estranha. Naquele dia ali ele pegou. Foi muito grande a combustão ali. Ficou queimando. A gente chegou, tava pegando fogo, não deu pra gente chegar próximo. Foi muito intenso aquele dia. É uma tragédia, né? Não, 58. Acho que deve ter uns 3, 4 anos isso. Isso foi mais ou menos 2018. Né? Por aí. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Rodrigo Cândido, né? Aqui que o bate-papo tá muito criativo. Um abraço aí, meu cara. Um abraço pra você. O Coronel Escolástico, meu né? amigo. Nosso comandante regional aqui do CR10. Em breve vai estar aqui também falando da sua vida na instituição Polícia Militar, né? Falando aqui dos desafios já enfrentados, das conquistas da segurança pública. Né? Um abraço também para Caroline Santos da Cruz, também tá ligado. Nossa estagiária da Politec. Olha que bacana. Promotora advogada. Opa, tá um salto cheio de gente boa aqui, né? Ô Paulo Giovanni, tem umas plaquinhas aqui, esse aqui tem muita gente já curiosa. Pois é, eu trouxe para justamente mostrar um pouco. Muita gente fala, o que tem na maleta do perito? Do perito, Tá né? mostrando aí. Tá aberto. Então, assim, quando a gente vai no local de crime, a gente costuma marcar com essas numerações para fins didáticos, para depois fazer o laudo, fica mais fácil. Então, a gente coloca em cada vestígio a plaqueta e vai tirando as fotos e identifica, né? Esse é um dos instrumentos que a gente usa. Outro instrumento que a gente usa é uma trena. Coisa básica. Nesse digital, caso é digital. Tá sem pilha aqui, tá moderno já, mas tem. É muito prático. prático. Na fitona, né, grandona? Não, mas tem também. Tem também. Tem situações que é melhor a fita, mas a digital facilita. Às vezes não tem um companheiro para segurar a trena, né? Aqui são luzes fluorescentes, ó, que a gente usa, luzes de diferentes comprimentos de onda, que com um determinado óculos a gente vê um contraste. Então, às vezes tem fluidos corporais que a olho nu, desarmado, você não consegue ter um contraste bom para distinguir. Aí você usa essas luzes e você vê o contraste, passa a ser um vestígio, um suspeito. Aí você vai com um suave, que é um cotonete grande. Sim. A gente coleta ele e manda para o laboratório. Bacana. Então, não tem aquele pozinho que a gente viu no CSI Miami, tem. Aquele pozinho. Qual que é a função daquele pó? Aqui é o pozinho magnético ou outro. A gente usa em locais geralmente de crime contra o patrimônio ou crime também contra a vida, para identificar a impressão digital. Bacana. Quando a gente toca uma superfície, devido à gordura do suor, Sim, do corpo, fica o formato das nossas linhas papiloscópicas. Quando você joga o pozinho, ele é muito fino,
ele adere às linhas, aí a gente vem com a fita especial, recolhe e analisa e faz o confronto, porque nossas impressões digitais nem para gente de mesmo DNA mantém, né? Sim. Nem para gene univetelino mantém. Então cada um tem um. Não tem como fugir. Não tem não. Uma vez identificada, você é o suspeito. Você é o suspeito. Já passei um acusado ali. E essa lupa aí? Isso é uma lupa? A lupa é um dos instrumentos que a gente usa de aumento, né? Pode usar para ver documentos, a gente também faz análise de documentos, cédula falsa. Agora eu comento um pouco mais. No local de crime também, às vezes, uma impressão digital, você quer ver se ela tá boa ou não, você usa ela. Mas muito usado a gente internamente, para documento. Aí eu queria falar um pouco das perícias que mais ocorrem aqui. Vamos lá. Aqui, em termos de perícia interna, a gente tem muito arma de fogo, por que parece, modificada, 22 pressão modificada para 22. Inclusive, ontem tivemos um caso aqui em Confresa. Ficou sabendo? Ontem eu não fui, eu não tô sabendo. Amigo atirou em outro. Sim, fiquei sabendo. Então, isso aí, gente, passa a ser crime. Se você tem uma arma de pressão e modifica ela, isso vem com frequência. É difícil passar uma semana que não aparece uma aqui. E aí, outro caso que acontece muito na região é veículo adulterado. Aqui acontece muito, assim, nos locais do estado que mais tem. Às vezes é número de motor, às vezes é chassi. Então, essa é uma perícia que a gente também faz. Veicular. As veiculares. De perícia veicular. Outro crime que acontece muito na região relacionado a acidente de trânsito, decorrente de lanterna queimada ou suja. Aqui, às vezes, a gente está andando e você vê uma pessoa, geralmente é motociclista, mas carros também, tá? À noite, aí você só enxerga ele quando está próximo. Por quê? Porque a lanterna traseira está queimada ou está suja e você não consegue ver ele à noite. Bacana, vou até trazer um caso rapidinho só para a gente explanar a distância. Na última sexta-feira da Dinâmica, se não me engano, foi dia 28, ocorreu um acidente, 29, ocorreu um acidente na BR-158, próximo a Confresa de aqui. Foi na quinta ou na sexta? Foi na sexta-feira. O veículo bateu na traseira de uma motocicleta, o rapaz veio a óbito, né? E o condutor informou que a motocicleta estava sem sinalização. Mas nesse caso, como é que é feita essa identificação para confrontar ou até confirmar essa versão do condutor? A resposta é possível. Dependendo da situação, da circunstância, é possível você ver se a lanterna estava em funcionamento ou não, se ela já estava queimada ou não. Então, dependendo de como está o filamento, a gente recolhe a lanterna, se for possível. Se ficar fragmento suficiente, você recolhe a lanterna, manda para o setor específico de engenharia, é possível identificar se o filamento já estava rompido, aí de fato ela já estava queimada, ou se não estava rompido. Se não estava rompida, a tendência é que ela estava funcionando. Então, é possível. É um trabalho minucioso e que pode mudar o curso de uma investigação. Mais uma vez, a importância da gente preservar o local, entendeu? Porque às vezes uma lanterna tá ali no cantinho ali, o perito vai ter que procurar para ver se acha esse vestígio, que ele é muito importante nessa situação aí. E nos casos de afogamento? Afogamento, o perito criminal, ele não tem muito o que fazer no local. Porque, a não ser que seja uma coisa suspeita de alguém segurou, alguém amarrou a pessoa, alguma coisa antes, ou uma briga antes. Mas a pessoa nadando perto de amigos e afoga, a gente eventualmente é acionado. Mas geralmente a gente só vai para registrar o local. Esse que eu citei, desse local que eu fui de afogamento, eu fui porque eu até, uma das coisas que a gente tem que fazer é improvisar na hora. Eu calculei a profundidade lá, porque eu joguei um barbante, fiz uma semelhança de triângulos e calculei a profundidade do lago lá. Local. A ideia é mais essa, entendeu? Num caso de afogamento, é calcular a profundidade, se tiver como você ir, ou então ver se tem algum vestígio na orla ali que indicam uma outra coisa. Porque a principal aferição pericial no caso de afogamento é o médico legista, que vai dizer se realmente foi afogamento ou não. E outra bastante bem bacana, né? Eu até quero trazer
um médico legista que a gente falar de como que é feito esse muito trabalho. interessante. Posteriormente ao seu, né? Pode trazer. Então, e a gente tem quantos médicos legistas aqui em Confresa? A gente até fala do quadro aqui que está hoje. Ana e Silvio, Dr. Rodrigo, Florizan e a doutora Cíntia agora, que chegou agora. Doutora Anne, para quem não conhece, é filha do saudoso Dr. Lauro. Dr. Lauro. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Leonardo Natan, né? Proprietário da Rádio Top FM, meu patrão também, né? E da TV Centro-Norte, que hoje, gentilmente, né, cedeu espaço pra gente lá na filiada ao SBT. A gente está podendo chegar a mais locais, né? E falando um pouquinho da questão criminal ainda, né? Que é o nosso foco. Dentro desses casos, tem algum específico que você falou, opa, eu vou para esse caso aqui, isso aqui eu gosto de fazer, isso aqui é que mais interessante, que mais te instiga? Dentro de todos. Eu me aperfeiçoe mais na área de acidente de trânsito, que é o que eu mais estudo. Mas aqui igual. É uma especialização. Eu me especializo nessa área. Mas aqui a gente faz tudo. Aí a vantagem da gente ter colegas em várias formações, a gente tem a Núbia, a mais inteligente de nós, vamos dizer assim, que é PhD, tem o em biologia, tem o Demetrio, que é doutor em biologia, tem o Demetrio, que é doutor em química ou farmácia, não lembro, me desculpe, Demetrio, o Rafael, doutor em biologia, temos engenheiro físico, temos físico, temos engenheiro civil, engenheiro florestal. Então a gente tem várias formações. Então, quando a gente pega um caso, a ideia da perícia ter várias formações é justamente para a gente trocar conhecimentos. Porque não tem como uma pessoa saber tudo. É muito vasto o conhecimento pericial. Então, quando você tem vários profissionais, você troca conhecimento. Então, quando a gente pega um caso que eu não tenho muita afinidade, o que o perito faz? Ele colhe o máximo de informações do local de crime e vem para dentro da Politécnica para discutir com os colegas, tanto daqui quanto de outros locais, para chegar num consenso e fazer o trabalho mais claro possível. A gente estava falando aqui sobre, passamos por homicídio, acidentes, afogamentos, a gente perguntar aqui como que é feita uma perícia de suicídio, a identificação que realmente ocorreu um suicídio. Interessante. Quem fez a pergunta, falaram aí? Só para dar os créditos aí. José Campos. Tá. Pois é, meu caro, ó, o suicídio, como eu gosto de trabalhar, eu acho que é trabalhar, você tem que entrar na cena procurando vestígios que indicam que não é suicídio. Vê se tem... Primeiro eliminar a hipótese de suicídio? Não. O que indica que realmente foi. Você procura vestígios que indicam homicídio, que indicam um acidente. Você não achando nenhum vestígio desse, aí você vai acabar concluindo que é suicídio. No sentido seguinte, ó, aqui é muito comum a autoeliminação usando corda, né? Inclusive, infelizmente, hoje, se não me engano, teve. Quem Confresa? Não tenho certeza, eu acho que o Demetrio foi. Você procura elementos que contradizem, respondendo ao colega aí, ó, o que você acha. Por exemplo, você acha que é autoeliminação. Procure elementos que tentem desmistificar a sua teoria. Você não encontrando elementos que desmistificam a sua teoria e encontrando elementos comuns de suicídio, aí você vai concluir que é suicídio. Você vai eliminar, então, qualquer tipo de indício de um crime. De crime que eu falo de terceiro contra a pessoa. Nesse sentido, sim. Porque o suicídio, ele pode ser nesse completo como incompleto. Aí, às vezes, a pessoa nessa situação pode estar com os pés apoiados ou não. E pés apoiados também a gente acha com frequência. Porque a gente vê alguns casos, a pessoa tinha condições de levantar total condições e não consegue. É o seguinte, depois o que acontece? Olha, depois, o que a perícia criminal pode falar? Depois que o corpo ele é solto para a ação da gravidade e o peso do corpo ajuda a laçada fechar, fazer a constrição do pescoço, dificilmente a pessoa tem força para sair. Porque eu já vi casos, a pessoa assim, um recente em Espigão do Leste, o rapaz se suicidou, né, com uma corda na porta do carro.
a pessoa, depois que ela deixa, igual falando, a gravidade agiu, o corpo fazer a constrição com a laçada, ele perde o sentido em pouco tempo, daí já que um dos primeiros passos é perder o sentido, depois que falece. Desmaiar. Mas nesse intervalo dificilmente a pessoa tem força para desfazer o nó, porque pressiona muito. Às vezes a gente, quando retira a pessoa tira ela de pendurada, né? A gente tem dificuldade de desfazer o nó ali, livre. Então é nesse sentido. Então, assim, não sei se o rapaz achou a resposta, se ele concordou aí com a resposta. Nós já temos o Cleobinho falando de um caso aqui. Ele lembra de um laudo de um acidente de trânsito envolvendo um motoqueiro e uma carreta naquela rotatória do setor Ecopark. Falou que o laudo ficou fenomenal. Isso foi por volta de 2018, 2019. Esse caso também foi muito interessante aí. Obrigado, Cleo. Aí eu ia comentar uma coisa que eu esqueci, assim, de termos assim, uma curiosidade sobre a nossa região aqui, ó. A Politec no estado de Mato Grosso tem 19 unidades, incluindo Cuiabá e as outras grandes. Daqui é subordinada de onde? Aqui a gente é subordinada à Barra do Garças, que a gente é dividido em 5 coordenadorias. A nossa coordenadoria é subordinada à Barra do Garças, que é Barra do Garças, Água Boa e Confresa. Dessas 19 regiões que tem profissionais da Politec, 17 tem peritos criminais e 2 tem perito só médico e legista. A gente só perde em número de laudos concluídos para 7. Caramba! Por você ver, isso segundo o relatório, e não só eficiência, também demanda junto. Segundo o relatório que a Politec divulga semestralmente, eu peguei o último relatório do ano passado, que aí engloba 2024. Então, no relatório de 2024, a gente concluiu 2.600 laudos em um ano, incluindo os médicos e os peritos oficiais criminais. Então, a gente ficou em 8º lugar assim, de laudos concluídos. Até hoje, a gente já fez 1.049. Então, se a gente seguir nessa taxa, nós vamos ter mais ou menos 2.900 laudos até o fim do ano, um aumento de 11% aproximadamente. Então, assim, o nosso trabalho, muitas vezes a pessoa não vê, porque o nosso trabalho ele é inócuo. A gente não tem um trabalho ostensivo, igual os colegas da PM, principalmente, da Polícia Civil local aqui, que aparece mais vezes. E outra coisa também, a nossa região aqui, quem trabalhar em Confresa não é só Confresa, não. Vou falar aqui as cidades aqui, pode gravar, são 11, é São Félix, Luciara, Novo Santo Antônio, Canabrava, São José, Santa Cruz, Santa Terezinha, Vila Rica, faltou qual? Novo Santo Antônio, já falei. Santa Cruz do Xingu, São José? Falei todas, né? Acho que sim. São Alto 11. Boa Vista. Alto Boa Vista que faltou. Luciara, falei. Então a gente atende essa região. Aí a rotina nossa e uma logística nada favorável. Não é favorável, somente de chuva. E principalmente porque é muita estrada de chão, né? Sim. Que demora essa locomoção, às vezes as pessoas ficam bravas, né? Ela demora, mas tem que entender que a unidade que em Confresa, você vai atender uma situação lá no extremo município de São José do Xingu. De domingo, o Jonadab foi lá infelizmente a gente teve um acidente, né? Que um empresário de São José do Xingu perdeu a vida. Aí Espigão do Leste, né? O Jonadab foi acionado por volta de, me falou o horário, ele demorou 4 horas para chegar. Porque foi ele e o Rebecão junto, foram 2 veículos, né? Então eles demoraram 4 horas. E nisso, assim, andando o mais rápido possível. A gente também não pode extrapolar para quebrar tudo a viatura. Questão de segurança também, questão de segurança também. Mas, infelizmente, assim, nossa área de atendimento é muito grande. Então, e às vezes demora a gente chegar no local. Mandar um abraço aqui pro Cabo PM José Campos, um abraço, meu amigo grande profissional, a Carla Rezende, jornalista, Carlinha competentíssima, né? A galera, o J. Oliveira também, policial militar lá de Santa Cruz do Xingu, que tá aqui conosco. Então, uma galera bacana que está acompanhando a entrevista e com certeza aprendendo igual a eu. Só trazer uma curiosidade aqui, um detalhe, né? Meu particular. Primeira vez que eu vi uma perícia mais próximo, né, foi aquela situação do confronto entre a Polícia Militar
e aqueles criminosos que estavam ali na região do Cantagalo. Esse eu fui, coincidentemente sim, foi eu. Eu estava lá e eu comecei, logicamente, né, ali da distância permitida, observar o trabalho. E ali eu comecei a gostar um pouco mais, né? Poxa, porque a Politec, mesmo eu sendo jornalista, estando mais no meio, mais ligado, eu nunca acompanhei um trabalho assim tão próximo. Daí eu vendo ali a coleta de vestígios ali, né? Aquele trabalho minucioso, né? De detalhes que às vezes você chegou, deu uma olhada, né? E não viu. E aí o olho do perito já clínico chega, localizou. Tinha uma arma próxima lá, eu não tinha visto essa arma, lógico, também a distância que eu estava, mas eu não tinha observado. Então, esses detalhes, quando você vê no local, você pode acompanhar, né? Como é o trabalho criminal, você começa a pegar gosto e admirar ainda mais. Então, a partir daquele dia, eu comecei a olhar a perícia criminal com outros olhos. E parabenizar, né, você e toda a equipe da Politec por esse excelente trabalho que presta aqui na nossa região e que é de extrema importância para solucionar casos como esse. Nesses casos, vamos falar nesses casos específicos, como é que trabalha, né? Num caso de confronto policial, o que é feito, né? Vamos, hipoteticamente, 3 mortos, armas, né, troca de tiros, como é que é feito esse trabalho pericial? O local de confronto a gente segue o princípio de um local de crime igual a gente vai para um local de crime igual iria para um outro, entendeu? Procurar os vestígios que tiverem e registrar. Exatamente para confronto, a gente vai procurar estojos, vai procurar arma de fogo, manchas de sangue, locais de disparo na lataria do veículo, posicionamento do veículo, posicionamento dos estojos para indicar onde estava o atirador ou não. Nesse caso específico de Veranópolis, a gente vasculhou o carro todo, encontrou uma quantidade grande de dinheiro. Mais de 300 mil reais. Estava lá nas malas escondidas. E ninguém sabia, né? Ninguém sabia. Mas porque a polícia fez um trabalho bem feito, preservou o local, eles não abriram nada e deixou a gente. Inclusive, o cabo José Campos estava lá. Sim. Até tecer um elogio ao senhor aqui. Esse é um dos melhores peritos que nós temos. Não tem preguiça de trabalhar. Obrigado, que isso. Nossa equipe está boa agora. Nossa equipe de perícia está muito boa. Sempre esteve boa. Então, num local de confronto, assim, é um local igual ao outro local. Nesse sentido, assim, a gente vai coletar os vestígios que tiverem. E aí vai ter de disparo de arma de fogo. Se tiver disparo no veículo, a gente registra onde conta. Entendeu? É nesse sentido. As manchas de sangue, como eu disse, dizem muito. Como a dinâmica ali, o perfil da mancha de sangue diz onde estava o corpo. Tá, e as armas dos policiais? São também apreendidas para a perícia? Sim, é de praxe isso, tá? Isso é de praxe. São recolhidas. Sempre as armas envolvidas em uma troca de tiro, a gente recebe as armas e manda para Cuiabá para fazer o confronto balístico, que é ver qual arma é relacionada a tal projétil, a tal estojo. Isso é de praxe. E depois devolvem para eles. Aqui a gente está falando assim, dos casos de destaque nacional, né, que ocorreram em nossa região. O senhor podia citar alguns para nós aqui, né? Pois é, assim, a nossa região aqui já teve casos assim, muito interessantes do ponto de vista pericial e tristes assim, pela situação que a gente Mas também não deixa de trazer alertas, né? Alertas, com certeza. Em 2017, o Thiago Resplande, meu amigo de Cuiabá, ele pegou o primeiro caso que foi associado àquele jogo Baleia Azul, aquela onda que teve. Trágica. Que foi uma menina lá em Vila Rica que tudo indica que ela se matou entrando numa represa lá, associada a esse jogo. Era um jogo que tinha desafios, né? Se não me engano. Graças a Deus parou estranho aí, parece, né? Em 2018 teve um caso também que eu falei da reprodução simulada do Luiz Bangner, que foi um caso também que teve repercussão. 2022, aqui em Confresa, foi uma das cidades onde teve as 4 mortes relacionadas à briga política, infelizmente, inclusive requinte de crueldade. Extremo. Então, aqui foi uma das cidades que teve. E 2023, que foi o caso Brinks, né? Que os outros 2 colegas já passaram aqui. Canguçu. Tanto o Vone como o menino que veio depois sobre Ricardo, eles comentaram, o Castro Júnior, falaram as situações. Sim. E aí tem que ter uma curiosidade, assim,
geralmente no local de crime, de homicídio, a gente tem um laudo do local, a gente tem um laudo da vítima, se tiver mais de uma vítima, mais de um laudo, a gente tem, se tiver uma faca, a gente faz laudo do instrumento, de sangue humano, da arma, dá uns 5 laudos. O caso Brinks, só para nós, eu fiz uma pesquisa, deu perto de 78 laudos. Caramba! E olha que não teve nenhuma morte em nosso estado. Foi um caso que deu muito trabalho, porque além dos locais, que foi a própria instituição, a sede da Brinks, teve a PM, teve os carros oficiais, teve carros de terceiros, teve o carro dos criminosos, que a Núbia ficou o dia inteiro lá, foram 6 carros, e depois começou a aparecer as residências, vítimas da explosão que deu danos, e a empresa, a seguradora, pagou. Então, ao todo, deu próximo de 78 laudos. Quase 80. Quase 80. Muito trabalho. Fora isso aqui, e também está incluído aqui, fora, está incluído os laudos que foram enviados para Cuiabá. Fora isso aqui, teve a equipe da Politec, não sei como chama, a equipe da perícia de Tocantins, que fizeram os laudos lá. E eles mandavam as armas para nós e outros itens, e a gente encaminhava para o nosso laboratório para também fazer. Caramba. O trabalho de um perito criminal, né? A Politec em si. Sim, não, deu muito trabalho aquele caso. Aí tem uma outra curiosidade. Das armas usadas por eles aqui, em Cuiabá, nós conseguiu, após lançar as armas no perfil balístico, que agora tem um perfil que consegue comunicar com outros estados, identificou que a ponto .50, uma das pontos .50, foi usada em outro evento em Marabá. Uma das 7 já tinha registros dela já. Já tinha, a balística bateu, a gente diz. Ela já foi usada em outro local. No Código de Crime. Já tinha uma bala, já um projétil coletado já. Um projétil lá. Caramba. Uma 762 havia sido usada em Belém. 2 762 e uma 556 haviam sido usadas fuzis, em... né? São fuzis. Em Guarapuava e Araçatuba. Essa informação quem passou foi o Roque da balística. Guarapuava, Paraná, Araçatuba, São Paulo. Tá. Obrigado. Faz sentido mesmo, porque teve esses locais, teve ações do domínio de cidades. Então, assim, é interessante. Aí você vê assim, como que o crime. Tá vendo? Assim, e o deslocamento dessas armas pelo país, né? O veículo que vieram tudo de fora. Os veículos praticamente. Todos tinham um furto. Todos eram adulterados. E quase todos blindados. Só um que não era blindado. A que ficou para trás. Foi que um dos criminosos até foi baleado ainda no troco de tiros. Né? Então, bacana. Estamos chegando ao final já desse papo. Paulo Giovanni, dizer que esse papo nosso que foi bastante esclarecedor, trouxe muitas informações, principalmente do que é ser um perito criminal, né? De trazer um pouquinho dessa sua rotina, que para você é uma coisa comum, lidar com geralmente tragédias, situações que a maioria das pessoas não gostam nem de passar perto, né? Então, parabéns pelo trabalho, parabéns a cada servidor da Politec de Confresa, agradecer pelo trabalho que fazem pela nossa região, principalmente você, né, que chegou aqui naquela primeira turma, né, até hoje está aqui no nosso município, e pedir que você deixe suas considerações finais aí. Claro. E volte em outra oportunidade para a gente falar ainda mais sobre o trabalho da Politec e trazer um colega também para a gente botar uma dinâmica ainda maior. Então, agradecer aqui, agradecer também ao governo, né, que desde quando a gente começou até agora, a gente teve mais recursos, veio viatura mais adequada, veio o rabecão atualmente, a gente tem a viatura administrativa, a gente tem mais insumos, e mais servidores. Agradecer a Politec também pro apoio. Todos os colegas meus da Politec de Confresa, agradecer a todos pelo apoio. Ao CONSEG, que é o Conselho Comunitário de Confresa, que apoia a gente desde o início. Foi essencial para a manutenção nossa e aquisição de vários equipamentos. A Prefeitura de Confresa, né, que está ajudando a gente a um lote que vai ter construção da sede daqui a uns anos. Sede nova por aí, né? Vamos ter daqui a um tempo. Agradecer ao Ministério Público também, que ajuda a gente quando a gente precisa de algumas coisas, consegue via Ministério Público.
E não posso deixar de agradecer aos colegas e amigos da PJC, da PM, pelo apoio, que aqui são muito parceiros nossos, entendeu? Do bombeiro, militar também. Então a gente não tem nada a queixar deles, ao contrário, é só agradecer o apoio e que continue assim. E agradecer a toda a sociedade Confresa, assim, pela compreensão, pedir desculpas pelas necessidades de melhorias, e estamos lá. Quem tiver interesse em conhecer a Politec, vai lá conhecer. O que a gente puder apresentar e falar, a gente mostra com carinho. De vez em quando vai algum pai levando uma filha quer fazer concurso, quer ser perito quando crescer, a gente conversa. Então é nesse sentido. Agradecer você, Leandro, a Agência da Notícia por disponibilizar. É importante esse espaço para a gente apresentar mais nossos trabalhos, para as pessoas conhecer mais qual que é a nossa rotina. E certamente a gente tem muito assunto. Então tem outros colegas, tem casos específicos. Assunto não vai faltar. Não vai faltar, não. Obrigado, né? Agradeço mais uma vez, em nome do Paulo Giovanni, né? Parabenizar também a todos os servidores da Politec de Confresa. E podem ter certeza que daqui a uns dias tem outros colegas aqui falando de outras áreas, né, dessa instituição tão importante. E para você que nos acompanhou, né, nessa noite de terça-feira, muito obrigado. Né? Lembrando que todas as terças, às 20 horas, temos horário marcado aqui no canal Agência da Notícia e agora na TV Centro-Norte, filiada ao SBT, canal 21. Você vai nos acompanhar, né, esse bate-papo com policiais, né, com peritos, com bombeiros. Né? Então você vai poder entrar, mergulhar de cabeça no mundo policial, no mundo criminal e investigativo. Né? Esse é o nosso objetivo, trazer informação para você e aproximar também o cidadão de bem dessas instituições que são importantíssimas para a segurança pública. A gente volta na próxima terça com novos convidados. Até lá!